E aí pessoal, na videoaula de hoje finalmente eu vou falar sobre algoritmos. Eu sei que está tendo um espaçamento grande de tempo entre um vídeo e outro, mas a minha disponibilidade de tempo não continua sendo grande, e até porque eu continuo codificando o robô no MetaTrader 5 e estou também otimizando o código, então eu estou tentando administrar esse tempo. Mas saibam que o que eu vou apresentar hoje nesse vídeo ele é fundamental para o entendimento de qualquer de qualquer exemplo de codificação, seja para o indicador ou seja para a codificação do Expert Advisor. Então prestem muita atenção. Eu vou produzir um artigo também sobre esse assunto e vou tentar buscar outros vídeos de outras fontes de informação para auxiliar nesse processo. Vamos lá então. Pois é pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto que tira o sono de muitos acadêmicos de computação. E é muito importante para quem pretende programar indicador ou robôs no MetaTrader 5. Então, de início é muito importante que a gente tenha uma compreensão muito clara do que é entrada e saída. A entrada, o input, é o recebimento de dados para processamento. Isso pode ser feito por uma associação direta, para uma leitura de um arquivo ou dados fornecidos pelo teclado. É quando você precisa obter uma informação para poder trabalhar. A saída é o resultado final do processamento. Isso pode ser a escrita através da escrita em disco ou a exibição em tela, para você mostrar qual foi o resultado do problema que esse algoritmo se propõe a resolver. Daí vem a definição de I/O. O algoritmo ele é uma sequência lógica de instruções, ele vai compor o código que determina como que os dados recebidos serão processados pelo computador. Bom, a estrutura lógica ela pode ser apresentada em um bloco de código ou por fluxograma. O entendimento lógico da sequência de como um problema vai ser resolvido, ele é mais claro quando você trabalha em fluxograma, principalmente se for exibir para terceiros. Normalmente o algoritmo ele é mais uma prévia do que você realmente vai programar, e o fluxograma seria quais são os passos que você precisa percorrer para chegar nesse código. Então eu acredito que o fluxograma ele é mais claro, ele facilita a compreensão de terceiros, e normalmente o algoritmo ele tem uma finalidade muito mais didática e como uma forma de ensinar a programação. Esse fluxograma que eu peguei, eu achei no site Lucidchart, e na verdade ele traz vários exemplos de fluxograma, mas eu gostei bastante desse. Eu achei que ele é bem didático e ele diz muito sobre a forma como a gente vai raciocinar na hora de programar. Eu preciso identificar qual é o problema que eu tenho que resolver e quais são os passos que eu preciso, quais são as condições que eu preciso lidar para poder chegar nessa resposta, para ter uma resposta para esse problema. Então, nesse exemplo, eu tenho o problema identificar uma necessidade de realizar algo e ver se vale a pena realizar ou não. Então, como que ele colocou? Eu tenho uma estrutura inicial, onde eu começo o processamento. Primeiro questionamento que eu faço, é algo que realmente quer fazer? Se a resposta for não, então não faço, então a tua disposição não é tão grande, encerra o processamento. Se a resposta for sim, eu vou para a próxima validação, para a próxima condição lógica. Pode acabar mal? Se a resposta for não, então pode fazer e encerra o processamento. Se a resposta for sim, pode acabar mal, então você joga para uma terceira condição que valida com maior precisão se vale realmente a pena ou não. A próxima condição mas daria uma boa história? Se a resposta for sim, então pode fazer. Se for não, então não faz. O sim e não, neste momento, se resume em verdadeiro ou falso. Muito da lógica de programação a gente vai se embasar nisto. Ok. Entendido a base, o que significa cada coisa, a gente precisa identificar o problema, receber os dados, armazenar esses dados em algum lugar e depois trabalhar eles. De que forma a gente vai fazer isso? Através das variáveis.
Então, o que são as variáveis? Elas representam áreas de memória que identificam um dado específico onde guardaremos o valor recebido para posterior referência, seja por leitura de arquivo recebido via teclado ou uma associação direta. A associação direta é quando eu quero fixar, quando eu vou informar diretamente no código de forma estática qual é o valor que eu quero trabalhar para cada variável. Isso não significa que depois eu não possa alterar no meio do código, mas a diferença básica é essa. Eu já começo sinalizando qual é o valor que eu quero para cada variável. Nesse primeiro exemplo aqui, eu utilizei 4 variáveis para guardar o valor do último negócio realizado no MetaTrader 5. É a representação do candle. O candle pode ter informação sobre o preço máximo, a abertura, o fechamento e o mínimo. Então, 4 variáveis eu preciso para ter essa informação. Candle maior, valor 10, candle de abertura 5, candle de fechamento 8 e o candle menor 3. Essas variáveis todas são autoexplicativas. Aliás, sempre utilize nomes sugestivos para associar rapidamente a finalidade da variável em questão. Muita gente acha que pode declarar a variável nos códigos com A, B, C e D. Quando você estiver trabalhando com uma lógica simplesinha, que você vai comparar A com B e B com C, tudo bem, aí você não vai se importar tanto. Mas na maioria das vezes, para programar indicador e robô, não utilize nomes que não sejam sugestivos. Tem que bater o olho e saber do que se trata. O exemplo anterior foi de variáveis simples, porque elas só têm uma dimensão. O valor que eu atribuí a elas só pode ser utilizado naquele momento. Se eu alterar posteriormente, o dado passado foi perdido, eu já não tenho mais como comparar qual que era o dado anterior. A não ser que eu utilize outras variáveis para poder gravar qual que era o valor anterior. Mesmo assim eu tenho limite de 1 só, eu só posso ver 1 para trás se eu fizer isso. Então a gente pode trabalhar com os vetores para armazenar múltiplos valores na mesma variável. Isso permite ter acesso a informações passadas a qualquer momento. O histórico, na verdade, é o conceito do banco de dados. Eu tenho um identificador do dado e tenho um índice para ele. Então, como que eu chego no dado que eu quero? Através do índice. Se eu tenho 100 barras, o primeiro índice, no caso do MQL5, que é a linguagem de programação, o primeiro índice é 0. E o último vai ser 99. Por quê? Porque eu quero ler e armazenar 100 barras. Então, quantos índices eu preciso? 100. Se o primeiro é 0, o último é 99. E aqui vocês podem perceber que não é muito diferente do que eu falei anteriormente, para variável simples. Candle maior 0 recebe 10, candle abertura 0 recebe 5, candle fechamento 0 recebe 8, candle menor recebe 3. Isso daqui é a variável e 0 é o índice. A última, que vai ter a barra de número 100, vai ser com índice 99. Então, candle maior 99, candle abertura 99, candle fechamento 99, candle menor 99. O valor que aparece entre colchetes, representado aqui pelo N no bloco do meio, esse daqui, ele é um índice que identificará cada barra. Como no MQL5 o primeiro índice começa em 0, o último será 99, como eu falei no início. Tudo bem, mas além da gente ter esse tipo de diferenciação da variável, de ver que a gente tem que armazenar o valor em algum lugar, a variável ela tem um tipo específico. Então, se você estiver trabalhando com um número inteiro, o tipo vai ser um tipo numérico. Na maioria das vezes vai ser um tipo inteiro ou flutuante. No caso do MQL5, a gente pode trabalhar com um int, double e basicamente porque até a notação de preços e volumes normalmente, na maioria das vezes, vai ser double. E tem o textual também. Então, se o tipo for lógico, a gente chama de booleano. Eu nem sei se isso existe no português, mas o tipo booleano pode ser verdadeiro ou falso. Ele pode assumir o conteúdo como true or false. Data e hora é um tipo que armazena tanto a data quanto o horário. A gente vai ver que no MQL5 ele é muito comum para a gente
ter a identificação da data e hora da barra, que normalmente é baseado no momento da abertura. O tipo numérico é, como eu falei, pode ser inteiro ou flutuante. E o textual, que pode ser caractere ou string. Caractere, ou char, vai ser a primeira... Com um exemplo, se eu falar que eu quero receber o texto preço, P é um caractere, então char 0 representaria a letra P. E se eu quiser armazenar preço por completo, o tipo dele é string. Então, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com tipo string, preços vai ser double, contador ou variável para loop, para estrutura de repetição, vai ser do tipo inteiro, na maioria das vezes. E tipo lógico, muitas vezes a gente vai acabar trabalhando para poder fazer comparações mais avançadas em relação às diferenças de preço e alguns indicadores. Aí, como exemplo, inteiro i recebe 0, booleano candle alta recebe verdadeiro, flutuante maior preço recebe 0, e flutuante candle fechamento, coloquei E, fechamento entre colchetes e não inicializei. Quando eu coloco inteiro i, eu estou falando que o tipo de variável i ela é do tipo inteiro e estou inicializando ela como 0. Inicializar é uma medida interessante como uma forma de proteção, para não correr risco de ter lixo de memória. Como a gente pode trabalhar essa variável logo em seguida, então a recomendação é que você inicialize ela quase sempre. E o booleano, o candle alta, a gente pode já começar inicializando ele como verdadeiro. No caso de uma codificação vai ser true. E flutuante maior preço a gente inicializa com 0.0. No caso do flutuante é quando você tem casas decimais. E o tipo double ele tem uma precisão maior. E flutuante, candle fechamento, simplesmente porque eu quero ter também uma definição de um vetor que é do tipo flutuante. Então, o maior preço eu só preciso pegar uma vez e ficar atualizando ele, mas o candle fechamento eu quero ter o histórico dele, por isso que eu trabalhei ele como vetor. Para receber dados por teclado, convencionaremos que a instrução será leia, e para exibir os dados, convencionaremos que a instrução será exiba. Bom, agora a gente vai para a brincadeira, onde a coisa começa a acontecer de verdade. Entendida a declaração das variáveis, podemos começar a definir a lógica de processamento. 99% do sucesso de todo o código, as instruções, depende desta definição. É onde as comparações serão feitas. Quem tiver dificuldade para fazer a combinação de múltiplas condições na mesma expressão lógica, eu recomendo que pesquisem sobre uma propriedade matemática chamada tabela verdade. Mas no finalzinho vocês vão entender por que eu estou falando disso. Então, baseado em tudo que eu já falei até agora, qual seria o algoritmo necessário para descobrir se um candle é de alta ou de baixa? A gente precisa declarar duas variáveis, porque qual é a condição de cara que eu preciso, que tipo de valor eu preciso ter em mãos para saber se o candle é de alta ou de baixa? Eu preciso saber qual é o preço de abertura e qual é o preço de fechamento. Então eu preciso receber a abertura, receber o fechamento. Então eu começo declarando como flutuante candle abertura, inicializo ele como 0.0, candle fechamento, inicializo ele como 0.0. Logo em seguida eu vou definir um candle booleano para poder ter o resultado se a condição foi verdadeira ou falsa para um candle de alta. Se eu conseguir descobrir se o candle é de alta ou não. Se for de alta eu falo que é verdadeiro, se não for eu mantenho como falso. Logo em seguida eu preciso ler esses valores do preço de abertura e do preço de fechamento. Essa leitura pode ser de diferentes formas. Eu poderia questionar via teclado ou através de uma função do próprio MetaTrader. Eu posso ter um recurso externo que me entregue o valor, principalmente quando está acontecendo a negociação em tempo real. Eu vou ler isso de algum lugar. Então vai ser de uma forma meio que indireta, e muitas vezes vai ser meio que indireto, porque a própria aplicação vai me fornecer esse dado. Mas basicamente você tem que ter essa compreensão. Eu preciso fazer a declaração das variáveis e preciso fazer uma leitura. Então, feita a leitura, eu tenho os valores de abertura e de fechamento, eu preciso fazer a comparação. A comparação é feita por uma expressão C, condição, então. Se essa condição for satisfeita, o que você vai fazer?
Se a condição não for satisfeita, você vai entrar para um bloco de se não. Então, se condição verdadeira, faça isso. Se não, faça isso. E aí termina o bloco de verificação condicional, da expressão condicional. Então, candle de abertura é menor que o candle de fechamento, então candle de alta ele é verdadeiro, confirmou. E exiba é a função para poder mostrar para o usuário qual foi o resultado final. Então ele vai exibir o fechamento, vai dar o preço de fechamento e escrever alta. Agora, se for o contrário, ele vai inicializar a variável alta como falso e vai exibir fechamento, o valor de fechamento e vai dizer que é baixa. Bom, definir o candle fechamento como booleano de propósito, pois no MQL5 eu posso fazer a comparação pela própria variável. Nesse exemplo eu não fiz nada de muito avançado, mas eu poderia ter feito. Na verdade aqui eu nem trabalhei com candle alta, eu simplesmente só dei a resposta. Não valeria nem a pena, nesse primeiro exemplo, eu colocar ele como verdadeiro ou falso. Mas vejam o tipo de coisa que eu posso fazer logo em seguida. Primeiro eu começo fazendo o mesmo raciocínio. Duas variáveis, uma de abertura, outra de fechamento, e leio as duas. Aí na hora de eu definir a variável candle alta como booleano, eu já faço a condição nela mesma. Aí eu coloco a condição que eu faria no if. E coloco candle alta igual a candle de abertura é menor que o candle de fechamento. Na hora de comparar, eu só vou comparar se é verdadeiro ou falso. Então eu venho no bloco condicional, no if, no se, e coloco se candle alta for verdadeiro, então exibe fechamento candle alta de alta. Candle fechamento alta. Se não, exiba fechamento candle fechamento de baixo. Também podemos fazer a conversão do tipo de dados. Por que eu vou falar na conversão? Porque eu estou somando string com tipo numérico. Na instrução exiba eu fiz o somatório, neste caso será uma concatenação de strings com um dado flutuante. Se analisarmos friamente, é uma operação incompatível, mas o meu objetivo era dar uma saída similar a essa daqui, ó, fechamento, o valor dele, de alta. Ao programar, de fato, precisaremos converter o valor de candle fechamento em string. Este processo é conhecido como casting. Exiba, fechamento, aí faz a soma, mais entre parênteses string candle de fechamento mais alta. Aqui foi feito o cast, quando eu coloquei o string entre parênteses na frente da variável candle fechamento. A partir deste momento, a instrução exiba entenderá que está somando ou concatenando strings. Em algumas linguagens, não é o caso do MQL, A mais 1 é igual a B. Vale lembrar que eu tenho colocado verdadeiro ou falso em negrito porque representa um valor reservado para identificar o resultado lógico da variável booleana. Não se preocupe muito com isso agora, mas é fundamental que você saiba interpretar os exemplos dados. É evidente que muitas vezes faremos mais de uma comparação na mesma expressão, obrigando que duas condições sejam verdadeiras ou apenas uma delas seja atendida. Então, até aqui, é aqui que entra a interpretação da tabela verdade. Se A é maior que B e B é maior que C, então essa condição será processada quando ambas as condições forem atendidas. Agora, se A for maior que B ou B for maior que C, basta que uma dessas condições seja verdadeira. O B não precisa ser maior que C se o A for maior que B. E o A não precisa ser maior que B se B for maior que C. Então, para qualquer uma das condições, o resultado final vai ser verdadeiro. Para finalizar, nós temos as estruturas de repetição. Uma estrutura de repetição é basicamente um bloco de instrução em que uma determinada operação deverá ser executada repetidas vezes até atingir o resultado esperado. Poderíamos utilizar um loop para descobrir qual é o maior preço de fechamento das últimas 100 barras, por exemplo. Eu defino o tipo inteiro para definir o índice que eu quero trabalhar, então eu falo que o i é igual a 0. Eu preciso de uma variável que me identifique o maior preço, então eu vou colocar que ela é do tipo flutuante, maior preço, e vou inicializar ela como 0. E vou definir um vetor que guarde o preço de fechamento. Eu vou precisar fazer a leitura disso tudo, vou receber de alguma forma. Aí dentro de um laço, de uma estrutura de repetição, eu vou fazer essa comparação e tentar descobrir qual é o maior preço.
Aqui eu faço a leitura, eu vou variar de 0 a 99, porque eu quero analisar 100 barras, então o primeiro índice começa em 0 e o último vai terminar em 99. Faço a leitura, o I na primeira execução desse loop vai ser 0, então leia candle fechamento 0. Se candle fechamento 0 for maior que maior preço, então maior preço recebe candle fechamento 0. Significa que quando o I, na primeira execução desse laço, quando o I for 0, o maior preço vai ser esse candle, vai ser o valor de fechamento dessa barra. Porque dificilmente você vai abrir uma operação dizendo que vai ter 0, a não ser que tenha resultado em erro essa leitura. E nas próximas ele vai fazendo a comparação. Se o próximo candle, se o candle fechamento 1 for maior que o maior preço que estava com o valor do 0, se isso for verdadeiro, ele vai atualizar o maior preço para o candle fechamento 1. E assim por diante, vai se repetir até que eu termine as 99 barras e eu vou ter conhecimento sobre quem é o maior preço. Essa estrutura de repetição nós vamos ter inúmeros exemplos. No final, exiba o maior preço. A variável maior preço foi inicializada em 0, menor preço possível, e será substituída no primeiro preço acima de 0. Nas próximas comparações ela será atualizada cada vez que o candle fechamento I for o maior conteúdo do maior preço. Foi o que eu expliquei inicialmente. Se não utilizássemos a estrutura de repetição, teríamos que escrever cada comparação individualmente, fazendo uma em 0, outra em 1, até 99. Muitas vezes isso daqui vai ser humanamente impossível. Então tome cuidado para não tornar a repetição infinita. Nesse exemplo o limite foi fixado em 99, então é uma repetição de 100 vezes. Pois caso o loop fique infinito, o processamento não terminará e causará travamento da aplicação. Bom, para finalizar, tem também as chamadas de função. Isso daqui é quando a gente identifica que blocos de código são repetitivos e que eu posso separar, criar uma função que eu vou chamar em diferentes partes do código e que elas vão me dar o resultado que eu espero. Vocês vão entender isso com mais detalhe lá na frente. Acho que o vídeo já ficou muito prolongado. Eu não sei se eu vou fazer uma parte 2 reforçando algumas coisas ou se eu já vou direto para a codificação da VWAP. Eu estou achando que eu vou já partir para a VWAP. Se ficou alguma dúvida, aguardem que eu vou colocar um artigo com inúmeras referências e esse texto que eu utilizei aqui para fazer essa videoaula vai estar no artigo também. Vocês vão poder ler ele de início a fim a qualquer momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho da parte de programação. Essa é a base. Se vocês não compreenderem muito bem o que foi colocado aqui, vai ser muito difícil vocês conseguirem codificar um robô eficiente. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.